Que bom ter você aqui. Estou feliz. O Marcelo, ele, eu conheci o Marcelo porque ele foi meu professor de programação neurolinguística. Aprendi PNL com ele. Depois eu fiz outros treinamentos também com ele. Ele dá treinamento lá. Você ainda está lá No INAP? no INAP? Sim, também continuo dando PNL lá também. No INAP. E de vez em quando eu tenho um SOS, é ele que me ajuda a organizar as coisas aqui e aqui, né, Marcelo? Pouquinho, tá tudo organizado aí, é só trocar, é só botar as peças no lugar, o resto vai embora. De vez em quando dá uma embaralhada, aí você me ajuda a colocar no lugar, né? Então, uma honra ter você aqui. Muito obrigada. O Marcelo, ele é, além dele ser treinador e trabalhar com treinamentos de pessoas e ter programas, para isso ele também é escritor e, como eu falei, coach. E um dos livros que ele tem publicado é livro sobre mentalidade financeira. Ele vai falar melhor sobre isso, melhor do que eu. E a gente entendeu que o momento que a gente está passando é bem oportuno para a gente abordar sobre isso, sem contar que é um tema sempre interessante para a gente trabalhar. Quem não quer, né? É desenvolver e melhorar e aprimorar a mentalidade financeira. Então, Marcelo, eu vou passar a palavra para você se apresentar, para você introduzir o tema. Quero te dizer que eu estou muito grata de você estar aqui comigo hoje. Muito obrigada. É um prazer, sempre um prazer. Poder colaborar é sempre um presente, essa é a minha profissão, essa é a minha vida, é o que eu adoro fazer, então é sempre um prazer. Muito boa tarde, boa noite já, né? Já está escurecendo para todos os amigos e amigas, aqueles que já chegaram, aqueles que vão chegar depois. Já digo para vocês, coloca aí as perguntas para não ficar aqui falando, é muito mais fácil a gente falar das coisas que são específicas para cada pessoa, cada um está passando por um desafio nesse momento. Então deixa a tua pergunta aqui sobre o tema, se for outro tema comportamental, emoção, não tem problema, joga aí, o máximo que a gente faz é falar isso, aí eu não sei não, pergunta para alguém na próxima live. Mas joga aí que a gente está aqui para ajudar e colaborar. Então, qual vai ser a nossa ideia hoje? É falar um pouquinho de um assunto que, em momentos como esse, no momento, por exemplo, como uma quarentena que nós estamos passando, um momento de desafio na saúde e na economia, é um momento onde ele é testado. Na verdade, nesse momento a gente descobre quais são as pessoas que se cuidaram, se planejaram e têm uma mentalidade bem estruturada. E aí, quando eu falo mentalidade bem estruturada em todas as áreas, eu vou dar um foco aqui no lado financeiro, mas se alguém quiser saber e abrir um pouquinho mais, vai só perguntando. Eu vou acabar falando, porque faz parte do meu trabalho, mas aí vocês perguntam um pouco mais especificamente. Então, no fundo, agora a gente testa como é que está a nossa mente e como é que está o nosso planejamento, quanto que nós nos organizamos para passar por uma fase como essa. Cada um vai estar num ponto diferente disso, não tem certo, não tem errado, tem a quantidade de trabalho que eu vou ter para fazer e para resolver isso. Mas se eu fosse assim, resumir, imagina. Ouvindo, me Tudo ouvindo? bem. Voltou? Ah, tá na boa? Eu e o Dalton escrevemos um livro chamado Transformando o Dinheiro em Liberdade, como alcançar sua autonomia e independência pessoal. Temos outros dois publicados na Amazon, mas aí só em e-book, tem outros no nosso site para baixar, tudo dentro da nossa metodologia financeira, que qual é a base? É você trabalhar com 5 verbos minimamente. É gerir, gerar, multiplicar, blindar e doar. Então, por exemplo, o desafio da maioria das pessoas, pelo menos as que eu encontro no caminho, normalmente é fazer o dinheiro parar no bolso delas, multiplicar esse dinheiro, fazer vir mais daquele dinheiro. O meu desafio nessa questão foi o contrário. Foi fazer ele sair do meu bolso para o mundo, porque eu guardava, mas soltar o bichinho dava um trabalho. Deixa aí que eu vou precisar de alguma coisa, deixa aí que eu vou fazer. Então, cada um de nós prende num cantinho diferente. Eu estou compartilhando aqui com vocês onde prendia mais no meu. Meu primeiro salário, sei lá com quantos anos, foi R$ 167,50 e eu guardava dinheiro. Então, assim, isso eu nunca tive problema. Eu tinha problema para soltar o bichinho depois. E a base para isso, e para a gente ser mais específico aqui, eu vou dividir em 6 pontos. Vamos ver se a gente consegue falar dos 6. Que é a estrutura base da nossa mentalidade financeira.
O primeiro deles é confiar em si, que a gente diz. Na verdade, para o pessoal entender, mentalidade financeira é um pedaço da nossa metodologia que tem várias outras coisas. Essa parte da mentalidade financeira, ela tem um pilar, que é a primeira base, na verdade, que é confiar em si. Esse confiar em si tem 4 pilares dentro dele. Eu não vou falar de todos, eu vou escolher um para falar, que é a própria confiança, a competência. Competência a gente adquire. Eu preciso estudar, eu preciso me aprimorar, eu preciso buscar uma informação, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma sessão de coaching, eu vou fazer uma terapia, eu vou estudar mais sobre um assunto e eu aprendo mais sobre aquilo. Só que eu preciso dividir e separar uma coisa importante. Eu não posso juntar no mesmo bolo a minha competência com a minha autoestima. Aquilo que eu faço com aquilo que eu sou. O que a maioria das pessoas fazem? Primeiro ponto que enfraquece a nossa mentalidade, botar os dois no mesmo lugar. Por que isso enfraquece a nossa mentalidade? Porque imagina que você é um profissional de qualquer área, não importa se você é engenheiro, médico, advogado, deu alguma coisa errada, você é identificado com o seu trabalho, adora o seu trabalho, deu alguma coisa errada hoje. Qual é a chance de você levar isso para casa? E achar que o que deu errado não foi o que você fez hoje, tem a ver com o ser humano que você é. Qual é a chance, quem não se questionou aqui de será que essa vida que eu quero, esse negócio acho que não é para mim, eu estou no caminho errado, eu acho que eu perdi a mão, sabe? É como se 20 anos de experiência, 10 anos vão ser no lixo porque uma coisa não está funcionando naquele momento da nossa vida. Então esse é um ponto muito importante, separar essas coisas. A autoconfiança, ela é adquirida, eu vou estudando, eu vou aprendendo, eu vou melhorando, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. A autoestima é incondicional, só tem uma pessoa que pode tirar da nossa vida e essa pessoa é aquela que a gente vê no espelho todo dia. Só você pode tirar a sua autoestima. Todos nós somos seres humanos com um potencial único. Cada um exerce esse potencial de uma forma. Tem espaço para todo mundo no mundo. A parte da competência é onde a gente tem que trabalhar. Eu costumo dizer que a gente responde o lado engenheiro que sobrou dentro de mim. Eu sou engenheiro, para quem não sabe, originalmente. Responde a uma conta. Na parte de cima dessa conta, eu vou fazer uma divisão. É a minha velocidade de aprender divididos pela velocidade de mudança do mundo. Se a minha velocidade de aprender divididos pela velocidade que o mundo muda ficar menor do que 1, eu tenho um problema. Quando tiver crise, quando tiver um desafio como o que nós estamos passando, eu vou ter um problema na minha vida. Eu vou ser a primeira pessoa a ser demitida, é a minha empresa que vai dar problema, seja em qual área for. Aqui eu estou falando um pouco mais na área financeira, mas é a mesma coisa no relacionamento. Se eu não estiver aprendendo a me relacionar melhor com a minha esposa aqui no meu caso, daqui a pouco não tem relacionamento. Então eu tenho que fazer essa conta estar sempre acima de 1. Quando eu estou acima de 1, eu estou trabalhando sempre no positivo. Qual é o nosso desafio em cima disso? Nós somos seres humanos acomodados. E não é porque nós somos seres humanos acomodados. O nosso cérebro tende a querer zona de conforto, ele quer economizar energia. Então ele vai querer nos deixar naquele cantinho, daquele jeito. Eu já sei, eu faço desse jeito, é dessa forma. O que acontece é que quando você olhar para o lado, daqui a pouco alguém passou, te atropelou e a tua empresa já não está mais atual, o teu negócio já não está mais atual. Isso muda. Você, Inês, você trabalha muito também com produtos digitais, com coisas digitais como eu trabalho. Só nessa quarentena acho que eu montei uns 5 cursos novos, 4 cursos novos, para ser mais exato. E assim, de uma semana para outra, quando eu faço a reunião com a pessoa que cuida disso para mim, que é a empresa que vende isso, muda um monte de coisa. Não, olha, a gente tem que ajustar isso aqui, você tem que trocar aquilo ali, isso aqui não deu uma resposta tão legal, melhora essa parte. Então essa atualização é constante. A quantidade de informação que tem no mundo é uma coisa absurda e impressionante. Então a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Então o primeiro ponto é esse, confiança em si, e ela está baseada em você aprender mais rápido do que o mundo muda, do que a mudança do mundo, seja na tua vida profissional ou na tua vida pessoal. Tranquilo esse ponto? Eu não estou olhando só se tem pergunta. Se surgir aí, você me avisa. Tá? Por enquanto, E aí, tá o pessoal que está chegando, vai fazendo pergunta. Segundo ponto é a segurança. E aí eu vou intercalando sempre um ponto mais pessoal com um ponto mais voltado para o lado financeiro. Então, confiança em si é muito um lado pessoal, de como eu trabalho dentro de mim. A segurança, que é o segundo ponto, ele é você criar um mindset de segurança. O que isso quer dizer? Que eu preciso fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu preciso juntar um dinheiro se eu tiver uma emergência. Quantas pessoas, neste momento, não estão recebendo a mesma coisa do que recebiam antes? Tipo, o meu exemplo aqui, ó, eu saí da minha agenda extremamente lotada, totalmente lotada, sem um espaçozinho para nada, sobrando para nem sessão de coaching nem nada. Minha agenda presencial zerou, parou tudo. Eu reinventei e troquei.
É óbvio que eu consigo trocar, porque eu tenho outros planejamentos, isso vai gerando outros tipos de renda, mas não vai ser a mesma coisa. E se eu não tiver planejado para um momento como esse? O que que acontece? Então, no fundo, segurança é você conseguir fazer um lastro financeiro mínimo que te segure a onda mediante uma emergência. Você está cansado, precisa tirar férias, precisa descansar um pouco, aconteceu alguma coisa no seu trabalho, perdeu o emprego, não importa o que seja. E a gente diz no lado financeiro que esse lastro ideal é de ser de 6 meses, o ideal mesmo era um ano, para você ficar com o coração calmo. Mas se não der, 6 meses. E aqui tem um ponto muito importante, entra um princípio muito fundamental, que é, talvez alguém esteja assistindo ou assista depois e pergunte assim, pô, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou juntar dinheiro? Ainda mais para 6 meses. Aí entra um princípio muito importante nesse mindset. Quando entra o nosso dinheiro, quando a gente faz lá o nosso dinheiro com o nosso trabalho, qual a primeira coisa que a gente faz? Qual a primeira coisa que você faz? Inês, entrou o dinheiro na tua conta, tu faz o que com ele? Paga a conta, faz o quê? O que eu tenho para pagar? Deixa eu já resolver isso. O que a gente faz? Não, pagar a conta na data que tem que pagar. Não vamos antecipar de pagar a conta, não. Vamos aproveitar os Exatamente. prazos que a gente tem. Perfeito. Mas o que muita gente faz? O pensamento vai na conta que eu tenho para pagar. Então, o primeiro princípio, e aí a gente trabalha com 50 princípios financeiros, esse é um deles, é pague primeiro a si mesmo. Então, entrou o dinheiro que você fez, o quanto que você está dando para você, botando lá no investimento. E assim, gente, para começar, pode ser R$ 1, pode ser R$ 10, não importa. É gerar na tua mente uma nova química, um novo hábito que está dizendo que você vem em primeiro lugar. Você fez, você recebe primeiro. Se eu não mudo isso aqui, quanto mais conta eu vou tendo, aquilo vai levando meu dinheiro. Eu vou dar um exemplo real para vocês. Agora, há pouco tempo fui fazer um curso, não é tão pouco tempo, um ano e pouco atrás. Encontrei uma amiga e essa amiga pediu para fazer um agradecimento para o Dalton, que é o meu sócio, meu parceiro nesse projeto. Eu falei, mas o que houve? Ah, eu fiz um curso, eu encontrei com ele há 2 anos atrás, eu estava cheio de dívida e ele me falou só isso, olha, primeiro você paga você, faz uma coisa, junta R$ 10 que seja, é R$ 10 para você e o resto do dinheiro vai para a dívida, mas R$ 10 para você em primeiro lugar, vai botando e não mexe naquilo. E toda semana olha para aquilo e vê aquilo crescer. Sabe qual foi o depoimento dela? 2 anos depois, ela já estava sem dívida e com dinheiro guardado. E aí eu até brinquei, eu falei, deixa eu gravar um vídeo aqui que eu mando um vídeo pro Dalton, você mesmo agradece, que ele vai ficar super feliz. Mas pensa só, um princípio. Isso é uma coisa um pouco controversa nesse mercado financeiro. Muitas pessoas trabalham a mesma coisa que a gente e diz para você primeiro pagar a tua dívida. Como nós somos especializados em neurociência, os dois se especializaram em como o cérebro funciona, para nós faz muito mais sentido, é o que a gente testa isso. Cria o hábito de poupar e vai pagando, mas diz pro teu cérebro, ó, isso aqui é meu, eu que fiz, eu mereço. Isso aqui é da minha família, olha. É para minha família que eu fiz, ela merece. E vai colocando aquilo lá. Quando você vai fazendo isso, não importa se você vai ter R$ 1, 10, 1.000, aí é uma questão de hábito. Você vai trocando esse mindset para colocar você em primeiro lugar e para criar o hábito de poupar. Esse é o segundo pilar. Tranquilo? Beleza. Terceiro. Está totalmente alinhado com aquele que você falou anteriormente. Sim, você vai ver que ele, na verdade, ter autoestima e autoconfiança para poder fazer isso. Isso aí. É para vocês verem que estão todos juntos. Eles vão estar trabalhando todos juntos. Se eu não tenho confiança, eu não consigo poupar para aquilo. Que aí vem o terceiro, que é a liberação. A liberação também tem 4 pilares dentro. Eu vou tratar um deles aqui, que é o desapego. Se eu tenho um copo e ele está cheio de um líquido, não dá para botar outro líquido lá dentro. Se teu armário está cheio de roupa e você quer comprar uma nova, você tem que tirar uma velha dali. Ou você amplia teu armário ou você troca uma roupa. Isso é uma coisa que nós temos dificuldade. Nós somos os seres humanos, os seres mais apegados da natureza. A gente quer guardar as coisas, mesmo aquilo que a gente não usa. Então eu preciso liberar isso. Fisicamente, materialmente, dar, por exemplo, a roupa que eu não uso para ajudar uma outra pessoa, para aquela roupa vai ser útil, mas principalmente, que é o que eu quero dar foco aqui, mentalmente e emocionalmente. Quantos apegos eu tenho a uma ideia do passado? Eu brinco que tem pensamento que está fazendo aniversário na nossa mente. Você tem que cantar parabéns para ele. Pô, olha lá, o mesmo problema tem 5 anos. Eu vejo o mesmo problema. Ele tem que ter até bolinho para você bater palma para ele. Tá há 5 anos comemorando. Olha lá ele aí de novo. Até hoje eu não resolvi. Olha que maravilha. Desapega dessa porcaria. Deixa esse negócio ir. Então a liberação passa por você esvaziar o copo. Deixar novas coisas entrarem. Em todos os sentidos. Em conhecimento, em tudo. Por exemplo, uma coisa que eu tenho dedicado meu tempo nessa quarentena é fazer um monte de curso que eu não tinha tempo para fazer, porque minha agenda estava lotada. Estou aproveitando um monte de curso que eu queria fazer, estou fazendo, eu saio daqui, tem um curso agora, depois a reunião, eu vou intercalando com a minha agenda para aproveitar e estudar.
isso é uma coisa também de liberação. Só estou dando esses exemplos para todo mundo entender que o nosso foco é mentalidade financeira, mas o que eu estou falando serve para todas as outras áreas. É a mesma base. Então esse é o terceiro, é a liberação, é desapegar. E aí a pergunta para quem está nos assistindo aí é o que eu preciso deixar embora? O que não serve mais que pode ser útil para alguém quando é alguma coisa material? Quando é uma crença, uma emoção minha, o que está na hora de deixar aí para abrir caminho para novas coisas? Quarto ponto, e aí eu volto de novo para o lado de fora, para a parte das finanças, é a liberdade, é o mindset da liberdade que a gente diz. A gente não falou lá que tinha que ter a segurança, 6 meses, um ano, você juntando dinheiro, pague primeiro a si mesmo? Só que a gente tem que tomar um cuidado com isso. Se eu só fico na segurança, o meu pensamento, sem eu perceber, cria uma crença de escassez. Eu sempre acho que vai faltar alguma coisa, eu junto dinheiro, e aí a vida sempre dá um jeito de o telhado quebrar, de vazar alguma coisa, do teu filho ter um negócio que ele precisa, que não estava no gibi, bum, leva aquele dinheiro embora. Então, eu preciso equilibrar. Equilibrar eu estou juntando para o meu mindset lá de segurança, mas eu tenho que juntar para a minha liberdade, que é o quê? Para os meus sonhos, para fazer aquilo que eu quero. Então, eu não junto aqueles 6 meses de salário, por exemplo, só para me proteger. Eu junto ele também para uma oportunidade que pinte. Por exemplo, eu estou comprando cursos para fazer agora que estão muito mais baratos. Está todo mundo dando desconto num monte de coisa. Estou fazendo um monte de coisa, estou aproveitando, comprei coisa para casa que eu preciso para fazer aqui, tem desconto promocional. Então, isso é um pouco da liberdade. Se você se preparou, gera uma oportunidade onde os preços estão menores, você consegue ir lá e fazer isso. Isso tem a ver com a programação dos nossos sonhos. Se eu quero viajar, por exemplo, fazer uma viagem para o exterior com a minha família, eu preciso fazer uma programação para isso. Se lá na frente eu quero criar minha liberdade financeira, para não precisar mais depender de trabalho, ter o dinheiro circulando naturalmente na minha vida, eu vou precisar começar um dia para chegar lá. Então esse é o quarto ponto, que é a liberdade. Ficou E claro aí, essa parte Marcelo, de... só para gente, então, o que você está dizendo é que a gente precisa criar, por esse caminho aí que você está dizendo, eu já criei uma imagem de 3 caixinhas. Uma caixinha, eu pago para mim, esse dinheiro eu vou investir. Né? Entrou na minha conta, eu já passo lá para minha conta de investimento. A outra caixinha entrou na minha conta, eu vou dividir aquilo ali, que vai ser o meu dinheiro do lazer. A outra caixinha, esse dinheiro aqui, eu vou pagar as minhas contas. Então, eu já crio aí, já tenho aí 3 para onde que eu vou direcionar o meu dinheiro para 3 lugares diferentes. É isso que você está dizendo. Isso é uma forma de fazer. Na verdade, eu estou levando mais a estrutura de pensar, que aí você pode executar de diversas formas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo complementar ao seu. Por exemplo, você está na tua casa, você tem uma família, você é casado. O dinheiro que entra naquela casa, você pode dividir em caixas diferentes. Por exemplo, a caixa Inessa, a caixa marido, a caixa você e o teu relacionamento íntimo com o marido e a caixa filho. Você pode ter 4 caixas. Nessa caixa tem o custo de vida da casa, de tudo que está ali pagando, mas também tem sonhos, tem metas, por exemplo, tem uma coisa, um curso que você quer fazer no exterior para se aprimorar em alguma coisa, tem uma coisa que teu marido quer fazer que ele queria muito, sei lá, ele gosta de velejar e queria comprar um negócio novo para ele. Estou inventando aqui. Tem o negócio do teu filho, que é o último jogo do videogame, não importa. E tem o negócio do casal, que é, pô, vamos fazer uma viagem, gente? Pô, vamos curtir um pouquinho? Então, você pode dividir essas caixinhas de diversas formas. Aí é a estratégia que a pessoa usa. O que a gente tem que ter em mente é, quando a gente fala de dinheiro, eu tenho que olhar para ele, para ter a minha segurança, mas para adquirir a minha liberdade. E a minha liberdade começa com a caixinha que você falou do investimento. Se eu vou investindo, eu vou fazendo aquele bolo aumentar, eu posso fazer depois o que eu quiser com ele. Eu posso tanto usar para uma proteção, como muita gente está usando agora. Por exemplo, tem muitos clientes que agora, nesse momento, estão aproveitando o que eles fizeram de planejamento financeiro. Ou eles vão usar para uma oportunidade, que eu dei exemplo agora. Estou fazendo cursos que eu não faria agora nem por tempo, nem porque não seria o que eu investiria agora, mas mudou todas as prioridades. Pô, eu vou ter tempo agora, estou aqui fazendo curso, quase todo dia eu faço curso de alguma coisa, uma maravilha. Estou estudando, estou realimentando, estou montando outras coisas. Então, assim, você vai aproveitando isso tudo. Só para a gente repassar. 4 pontos até agora. Confiança em si. E aí eu falei um pilar dessa confiança, que é a competência. Minha equação tem que estar no positivo. Então, a minha velocidade de aprendizado tem que ser maior que a velocidade de mudança do mundo. Isso tem que estar maior do que 1. Se ficar no negativo, se diminuir de 1, o mundo me engole em algum momento. Segundo ponto, que é a segurança, é fazer a caixinha que me protege para pagar as contas, para pagar tudo que eu preciso numa emergência, como essa que nós estamos passando. Terceira,
liberação, deixar ir um pouco o que materialmente eu tenho na minha casa, por exemplo, que eu não uso, eu posso dar para alguém que vai adorar aquilo, quando a gente fala no lado material. E no lado mental, que crença, que pensamento, que emoção que já está fazendo aniversário aqui, eu não resolvo ela, não dou um fim para ela, dentro de mim. Quarto ponto é a liberdade, eu poder pensar no dinheiro como uma forma de realizar sonhos. O que eu quero? E aí eu vou fazer investimentos na busca dos meus sonhos. O que eu quero para aquilo? Quinto ponto é a independência pessoal, que a gente também trabalha com 4 pilares, eu vou escolher um, que é a autorresponsabilidade. Eu preciso assumir a responsabilidade. Ah, a culpa é do governo, a culpa é do ministro da economia, a culpa é do governador de não sei aonde, a culpa é de não sei o quê. Não, calma aí. Isso não está no meu poder. Eu não posso fazer nada com isso. O que eu posso fazer onde eu estou? Ah, ele não está ajudando os mais pobres. Você está ajudando, você está pagando lá a tua faxineira, apesar dela não estar indo na tua casa, por exemplo? Se você pode fazer isso, qual parte que você está fazendo? Você fez um movimento, aquele projeto não deu certo. Você assume a responsabilidade ou é a culpa do mercado, de alguma coisa? A responsabilidade vai para fora ou ela vem para dentro? Se eu quero ter uma vida plena, em qualquer sentido que seja, eu tenho que trazer isso para dentro de mim. Eu tenho que fazer isso funcionar aqui dentro, senão eu não vou ter uma vida plena. Então eu preciso trazer essa independência pessoal, e aí eu estou usando um desses pilares dentro da independência pessoal, que é a autorresponsabilidade. Eu tenho que ser responsável pelo meu caminho. O meu movimento gera feedback, meu feedback gera ajustes que eu vou aplicar e eu vou fazer essa roda se reinventar. Esse é o quinto pilar, e eu posso aplicar ele em qualquer área da vida, não é só no meu mindset financeiro, aqui na minha mentalidade financeira. E o sexto e último que eu vou trazer para cá, e depois a gente pode entrar mais e debater em cada um, é a autonomia, que aí de novo volta para o lado financeiro. É você depender de você poder fazer a tua vida rodar por você. Então vamos pegar um exemplo. Se eu sou casado aqui com a minha esposa, e ela depende de mim financeiramente, ou eu dependo dela financeiramente, vamos imaginar que eu dependa dela financeiramente. Eu não tenho autonomia. Qual é a chance de eu misturar os meus sentimentos, as minhas emoções, o amar ou não amar, o apego ou não apego, à relação de dependência financeira que eu tenho? Então eu preciso criar, a partir do momento que eu tenho a minha autonomia, ela tem a autonomia dela, a gente vai estar junto aqui pensando no relacionamento porque a gente se ama e se gosta. Se não tiver, vai aparecer o que é, porque não está ninguém preso por nenhum tipo de dependência financeira. Então isso é muito importante, todo mundo conseguir criar de alguma forma a sua autonomia. É óbvio que quando a gente fala uma família, ela tem ciclos. E às vezes nesses ciclos, uma pessoa vai mudar de carreira, aí tem um ciclo de baixo rendimento. É uma parceria, vocês vão estar juntos. Mas nessa parceria, eu tenho que ter consciência que eu não posso abrir mão da minha autonomia. Porque se alguma coisa der errada no relacionamento, e aí quando eu digo relacionamento, eu dei o exemplo do casal, mas pode ser com a sua empresa. Se você. Uma coisa é, se eu tenho aqueles 6 meses, um ano de dinheiro guardado para mim e tem alguma coisa contrária aos meus valores na empresa, benção. Não vou ficar preso aqui fazendo uma coisa que é contrária aos meus valores. Mas se eu não tiver, eu estou preso num relacionamento pelo mesmo motivo. Como eu atendo um monte de gente de várias áreas, de coaching pessoal a executivo, eu vejo isso acontecer para um monte de gente. A pessoa em alguma área não tem autonomia, não tem a sua. Aqui, por isso que a gente diferenciou o nome, quando eu falo de dependência pessoal, é a responsabilidade interna. Aqui eu estou falando da autonomia financeira, autonomia de fazer um movimento mesmo, material. Ela não tem autonomia, aquilo vai gerar um peso. Quando entra um momento, por exemplo, como esse, de uma crise na economia, acabou. É peso emocional, é estresse, são emoções vindo o tempo inteiro. Isso vai gerar um baita de um trabalho interno para a pessoa fazer. Qual é o nosso desafio como ser humano? A gente só para fazer essas coisas quando tem um problema. Olha como ia ser melhor se a gente fizesse isso todo dia, quando o problema viesse, ele nem ia ser problema. Ele só ia passar e você ia se adaptar, porque você estava preparado. Então essa combinação dessas 6 coisas é fundamental para a nossa mentalidade. Esse confiar em mim, essa segurança do lado financeiro. Repara que são complementares. Eu confio em mim, mas ao mesmo tempo eu tenho que liberar as coisas que eu vou acumulando, senão eu vou ficar preso nas minhas verdades aqui. Ao mesmo tempo eu vou ter a minha segurança financeira, a minha proteção, mas eu vou juntar dinheiro para fazer meus sonhos, para realizar os meus sonhos. Todo mundo tem um sonho. Às vezes eu tenho umas coisas malucas aqui, eu falo, porra, amor, vem aqui pra mim, vou fazer isso aqui, vai ser maneiro pra caralho. Mas é um sonho doido que sai da caixinha de todo mundo. Aí eu vou compartilhar e, amor, faz isso aí, então vamos fazer. É parceria, eu vou fazer junto. Se não tá só na minha caixinha, não tá na dela, eu vou chamar para conversar, a gente vai se entender. Ontem mesmo, eu estava participando de uma live que era cumplicidade financeira, que era exatamente isso. Na família, como é que você usa?
os princípios financeiros. Se você não usar, o dinheiro é uma das coisas que gera mais problema. Eu vi uma reportagem esses dias, acho que uma semana atrás, que nessa quarentena aumentou em 300 e poucos por cento os problemas familiares, os conflitos familiares. Dinheiro é um dos fatores que geram isso. Pergunte aí, Acho que mais não dá para você manter um casamento quando você tem uma disfunção, quando não há essa cumplicidade. Acho que fica difícil essa a claro, manutenção. Não sem dúvida consigo nenhuma. pensar esse funciona. E tem, né? Mas tem, é isso que eu estou dizendo, tem. Aí às vezes vem uns clientes, eles viram, mas isso aqui está acontecendo, mas cadê a tua autonomia? Se você não construir isso, você não resolve aquilo. Porque você vai ter sempre um conflito emocional dentro de você. Aquela pergunta, como é que eu me sustento se meu casamento acabar? Como é que a minha vida segue se meu marido ou minha esposa resolver não me ajudar nesse momento? E aí não importa para qual lado seja. Então essa Não, e autonomia é fundamental. Não, e essa cumplicidade financeira que você falou, eu achei isso bem interessante, assim, de como que a família, porque isso é fundamental, como que a família decide investir o dinheiro, gastar o dinheiro, direcionar que cada um, como é que vai acontecer isso? Porque são pessoas diferentes, com valores diferentes, e aí acaba tendo que, ou eu não entendo, eu não sei se. Acho que é bem importante isso que você falou. É muito importante ter essa Sim. cumplicidade financeira, porque. E aí entra o que eu falei, é dividir em casa, se a gente for levar para casa, pelo menos 3 caixinhas. Uma é sua, outra é do seu parceiro, da sua parceira e outra da família do relacionamento. Cada uma delas tem que entrar um dinheiro. Você tem que ter, sei lá, a Inessa curte ir no cabeleireiro uma vez por semana. O marido dela não gosta disso. Vai, pô, tá gastando dinheiro no cabeleireiro. Se tá dentro da tua caixinha, ele não pode reclamar, porque tá dentro do teu orçamento. Entende? O que está combinado não sai caro. Aí ele gosta de comprar umas coisas que vai fazer o que com isso, amor? Não sei o que. Tá no orçamento dele? Então não enche o saco do rapaz lá. Vai cortar teu cabelo e não bagunça a vida dele. Então essa brincadeira de dividir em caixinhas é uma coisa muito útil que protege a gente emocionalmente. Todo mundo sabe, cada caixinha dessa vai pagar a sua conta. Eu tenho minha conta pessoal, a Elisa tem a dela, a gente tem a conta da casa. Todas têm a conta, como eu falei antes, mas todas têm o benefício disso. O que que eu vou investir, como é que eu vou usar. Eu já fiz atendimento de coaching para casais. Quando você estrutura isso, bota isso num painel, eles começam a fazer, um monte de conflito vai embora. Não, tá aqui. É óbvio que vem aquela conversa, pô, amor, tu vai comprar isso aí? Ou, tá na minha caixa isso aqui. Tira a mão dela. Eu faço o que eu quero. Isso é para tudo. A minha Isso é esposa, fundamental. por Isso é exemplo, a minha fundamental. esposa, eu que entendo mais dessa área financeira. Então, se ela vai fazer um investimento, ela pergunta para mim: esse fundo é legal? O que que é legal? Eu só explico para ela e digo o bônus e o ônus daquilo. Ela decide o que que ela vai fazer. Não vai botar naquilo que eu acho que é melhor. Fala, olha, o meu tá nesse aqui por causa disso, disso, disso. Esse aqui tem isso aqui. Ela, por exemplo, nesse momento de quarentena, fez uma aposta que eu não quis fazer. Ela se deu bem, eu me dei mal. Tem isso. Eu que explico, ela que se deu bem. Seguiu a intuição, não, eu vou botar aqui nesse negócio. Pronto, se deu bem, eu fui pro buraco naquele negócio. Então tá na caixinha de cada um, tá no campo de cada um, a gente mantém a felicidade, não entra em atrito por coisas que não são necessárias. Muito bom. Tem perguntas Alguém... aí? Eu nem vi passar, não. Não, não tem nenhuma pergunta. Alguém tem alguma pergunta em relação a Coloca essa aí, questão gente, é o financeira, momento. essa questão financeira ou alguma outra questão relacionada? Aproveitem! A gente ainda tem mais 20 minutos, 18 minutos, 12 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Aproveita, gente. Ninguém pergunta nada. Ninguém pergunta nada. Só entra ali. É. Pergunte você então. Eu peguei de forma macro, mas a gente pode levar isso se quiser para outras áreas. A mesma base que a gente está usando, você pode usar para o lado emocional na nossa vida. Se eu não confiar em mim, eu não faço a minha profissão acontecer. Se eu não É, confiar em mim, eu não tenho relacionamento. eu achei interessante quando você falou da questão do apego, né? Que a gente fica pegar. Eu acho que essa é uma grande questão. Porque a mentalidade do apego é a mentalidade da necessidade, é a mentalidade da escassez. Então, desenvolve um pouquinho sobre isso, Marcelo.
Então, o nosso desafio é que tem até muita gente que Porque eu junta de... entendo que é esse que é o contraponto da mentalidade da abundância. Então, eu Sim. acho que... Lembra que eu falei que foi o meu maior desafio, foi o liberar o dinheiro? Eu juntava, mas o meu pensamento era sempre guardar para se acontecesse alguma coisa eu estar preparado. Errou. Isso, isso tem um problema, isso limita meu teto, porque quando enche aquele copo, encheu o copo. O que eu percebi? Eu fui treinando dentro de mim, no início é óbvio que é treino, porque tem toda uma configuração interna que diz, não, isso aqui, até hoje, em qualquer lugar que eu entre, a primeira coisa que eu faço, eu não preciso nem pensar. Automaticamente eu sei como eu economizo, da luz, à água, daquela casa, o que está acontecendo. Eu não falo isso para ninguém, mas eu aqui em casa eu sei onde está aceso, onde não está, a minha mente rapidamente trabalha em economia. Só que isso é ótimo para poupar. Mas e aí? Aí eu tive que desenvolver o outro lado, que é assim, olha, teoricamente não precisa fazer nada não, mas vou chamar o pedreiro, que eu sei que o pedreiro não está trabalhando, ele é gente boa demais, vou botar aquele para fazer uns negocinhos aqui em casa, que ele ganha um dinheiro e dá uma embelezada aqui. Estou fazendo uma obrinha que era desse tamanho, e conversa com a esposa assim e fala, porra, o cara não vai ter trabalho depois. O cara atendeu a gente bem pra caramba. Vamos aproveitar e fazer o piso de não sei aonde? Eu não ia fazer nada daquilo, mas eu estou devolvendo para a economia. E normalmente você está devolvendo de uma forma que está ajudando outra pessoa com aquilo. Então quando você faz esse ciclo rodar, isso é muito mais do que dar dinheiro para alguém. Você está investindo naquilo que é o potencial daquela pessoa, para ela poder fazer aquilo girar, para fazer aquilo girar. É óbvio que às vezes eu tenho restrições. Por exemplo, eu vou ajudar alguém, eu faço alguma coisa com alguém, mas aquela pessoa não aprende, está sempre no mesmo buraco, do mesmo jeito. Falo, ó, ou tu quer conversar sobre isso aqui para resolver? É a minha profissão. Isso aqui não tem mais. Estou aqui para você agora para isso. Por quê? Quando a gente fala de mentalidade, o desafio é o quê? É crença. Se eu tenho uma crença aqui que vai ter sempre alguém que vai resolver a minha vida, é uma maravilha. Uma vez eu assisti alguns treinamentos de um cara que eu gosto muito, que é o Dr. Maurício Crispim, é um médico, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, você quer um milagre na sua vida? Deus não tem braço nem perna, ele tem os seus, então bota em movimento, senão não tem milagre não. É o que eu digo. Eu vou ajudar? Vou, mas bota tuas perninhas, teu braço em movimento, para você fazer o movimento para aquilo. Então o desapegar também é desapegar do nosso pensamento, que a responsabilidade é do governo, de que o Brasil é que tem que prover isso. Não, cara, esquece disso, você vai viver brigando com o mundo. Num momento como esse, o que eu vejo de pessoas aqui com uma sabedoria tremenda que eu conheço, discutindo política, mudando de opinião de um lado para o outro e gastando energia de bobeira com coisas que não vão resolver. Calma aí, o que você pode fazer? Faz a tua ação, mostra aquilo que você pode, devolve o que você pode. Faz o teu movimento. Então, esse ciclo é o que vai ajudar a gente a desapegar. Para a gente transformar isso em forma prática, para quem está nos assistindo, pensa assim, ó, faz uma lista. O que eu tenho dificuldade de abrir mão? E aí da coisa mais simples, não precisa ser dinheiro não. Ah, olha, eu vou jantar aqui em casa e aí eu me sirvo logo. Calma aí, eu vou servir todo mundo, eu vou ser o último. Isso é uma forma de desapegar, de sair do egoísmo para o altruísmo. São pequenas coisas. Ah, olha, a menina não vai vir trabalhar aqui. Imagina que eu tenho condição financeira. A faxineira não vai vir trabalhar, eu também não vou pagar. Eu pago ela por dia. Pô, mas ela precisa desse dinheiro mais do que você? Paga para ela. Ah, tudo bem, vamos fazer um meio termo, não dá para pagar tudo, mas paga uma parte para ela. Se você estivesse no lugar dela. Então faz uma lista, o que eu estou precisando soltar? O que eu preciso? Você faz uma lista do que você está precisando soltar. E depois faz uma lista assim, o que mais você admira no mundo. Ah, eu admiro muito aquelas pessoas que se doam. Beleza, liga para um amigo e bate um papo e fala, estou aqui para você, o que você precisa da minha ajuda? E para cada coisa que tiver nas duas listas, uma ação. Uma ação. Você vai gerar um movimento que vai começar a gerar mudança em você em relação a isso. Isso é em tudo, Inês. Eu vou dar um outro exemplo meu que eu não percebia. Até para mim, eu me pegava assim, ó, vou dar, sei lá, deixa eu criar um exemplo genérico. Eu gosto de chocolate. Eu comprava o chocolate da promoção, mas eu podia comprar o chocolate mais caro. Um dia uma amiga falou, por que você sempre compra o chocolate da promoção? Eu sei que você gosta dele, mas por que você não compra o outro? Eu falei, tá certa, eu posso me dar o melhor, por que eu estou me dando menos do que o melhor? Uma coisa é o excesso, uma coisa é toda hora eu quero o melhor de bom, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo em equilibrar, a vida é equilíbrio. Se eu toda hora vou para a escassez, eu só quero promoção, calma aí. Quando é que eu vou me dar aquele presente daquilo que é legal? E aí hoje eu vou fazendo coisas na minha vida que eu nunca imaginaria anos atrás.
Eu invisto, às vezes, eu compro uma arte para botar na minha casa de uma pessoa que é um baita de um artista e paga um valor que eu não pagaria nunca para fazer aquilo. Então você vai criando novos hábitos e novas rotinas, que é uma forma de você devolver para o mundo isso. Passou alguma pergunta aí? Eu vi Passou algo uma parecido com pergunta, uma pergunta. passou uma pergunta que a gente falou das caixinhas, dos percentuais. E aí Sim. o Empoderar Instituto pergunta, Empodera Instituto, qual é o percentual para cada uma dessas caixinhas? Então aí vai depender, e aí tem que ser o combinado. É a mesma coisa assim, quanto é que eu junto de dinheiro por mês? O mercado fala 10% a 30%, mas isso não é real para muita gente. Primeiro junta R$ 1, R$ 2, R$ 3, cria o hábito, depois faz isso aumentar, não se preocupa na quantidade. Quando a gente fala em dividir isso numa casa, por exemplo, numa família, vai depender do quanto cada um ganha e do acordo familiar que vai ser feito. Em cima disso. Como é que vai ser esse acordo familiar? O normal que eu vejo mais é quem ganha mais fica com um percentual também de conta maior para pagar, em cima daquilo. Para outra pessoa ter um lastro para poder fazer coisas que o que ganha mais consegue fazer naturalmente. Então, esse equilíbrio não tem um percentual de quanto vai para a caixinha familiar, pegando aqui o nosso exemplo, minha caixa, a caixa da Elisa aqui da minha esposa, a caixa do relacionamento. Não tem um percentual certo, você define isso em família. Isso é uma coisa viva que pode sempre ser reajustado. O que é importante nisso tudo? É sobrar, é você trabalhar para que sobre. Sobrar no sentido de investir nos sonhos das três caixinhas. No sonho Marcelo, no sonho Elisa, no sonho casal. Sei lá, a gente quer fazer uma viagem para a Europa. Isso tem que estar aqui nessa caixinha. Vamos juntar um bolinho de dinheiro que é para isso aqui. Ah, eu quero fazer uma coisa doida e fazer um curso. Vou dar um exemplo. A minha esposa quer fazer um curso no exterior. Ela está na caixinha dela, juntando para fazer aquele curso no exterior que ela quer. Ela já fez o planejamento dela, ela está fazendo aquilo. Então, cada um vai juntar para sua caixinha. Só que essa caixinha não pode só pagar conta. Ela tem que ter aquele momento de liberdade, de buscar o prazer, de buscar o sonho. Aí a família se reúne e debate. Mesma coisa com os filhos. Você vai botar vai definir uma caixa para aquele filho, ele vai aprender a lidar com dinheiro. Naturalmente ele vai aprender a lidar. Acabou. Olha, tudo. Ah, pai, eu quero comprar um videogame novo. Mas, porra, minha mesada não dá. A gente pode fazer um acordo. Quanto é que custa teu videogame novo? Você quer comprar ele à vista? Eu posso te dar o dinheiro, mas você vai ficar tanto tempo sem mesada, beleza? Aqui em Você quer casa a gente comprar ele faz isso. você quer comprar ele a prestação? Tudo bem, eu desconto. E aí? Dá na tua prestação, tu vai reduzir o quê? É um acordo. Esse O ano que acabou a vai mudar? mesada. Já É ganhou o isso. presente, consumiu a mesada. E aí tá querendo umas coisas. E aí eu falei, bom, agora você tem que pensar como que você vai ganhar esse dinheiro. Eu dei Isso aí? algumas alternativas. Então eu falei, olha, você Perfeito. pode pensar em vender alguma coisa, é uma coisa que você pode fazer. Você pode fazer, você é bonito, você pode fazer umas fotos, você pode trabalhar com isso. Você pode. Falei, olha, tem uns livros de desenvolvimento pessoal aqui em casa, são bem facinhos de ler. Você pode ler. E se você ler esses livros, quando você terminar de ler, eu te pago R$ 30. Se fizer um resumo, é 50. Aí, No seu é tempo. isso. Quando Já você lavei muito quiser. carro na infância, para ganhar o meu dinheirinho lá, lavava os carros dos vizinhos lá, para ganhar o dinheiro que eu queria. Então tudo é isso, é uma divisão que seja justa e que a regra permaneça e que todo mundo trabalhe junto, em cima disso. No caso dos filhos que não têm uma renda, quando eles são menores, ele vai ter um bolo ali naquela caixinha, que ele vai ter que aprender a fazer aquele bolo trabalhar por ele. Isso é muito importante. Quando a gente cria isso, a gente cria um hábito familiar de criar uma mentalidade financeira de abundância, de todo mundo trabalhar junto e todo mundo se ajudar nisso. Marcelo, e você falou Tem- uma coisa muito importante, baseada na pergunta que foi feita aqui, porque muitas pessoas não começam porque falam, cara, é muito difícil separar todas essas caixinhas. Então, na minha cabeça, por exemplo, tem a caixinha do estudo, tem a caixinha do lazer, tem a caixinha da conta, tem a caixinha, enfim. Então, tem outras caixinhas. E aí as pessoas não começam porque fala, cara, não dá para distribuir em tudo quanto é caixinha. Só que você falou uma coisa fundamental, esquece percentual, né? Esquece percentual. Primeiro, cria o conceito, cria a ideia. Começa com, sei lá, R$ 10, R$ 5, não importa. É o conceito que é importante. Perfeito. Porque depois, porque
primeiro é o hábito. Para a gente chegar em qualquer lugar, a gente precisa criar o hábito de. Então, a forma de criar o hábito então, isso foi muito bom você falar que, assim, esquece percentual agora. Não é o É um momento da passo de gente cada discutir vez. Não adianta percentual. pensar no mundo ideal. Se o pessoal que está nos assistindo quiser um pouquinho mais, se você entrar lá no nosso site, www.metodotdl.com.br, tem uma planilha orçamentária que você pode baixar, vai ter lá os campos todos e você divide. Você pode fazer isso? Pode, mas ali você já está indo para o planejamento. Mas é o que você falou, se eu não começar a criar o hábito mental, a mentalidade, eu vou largar a planilha. As pessoas têm uma ilusão que controlar dinheiro, nossa, eu preciso ficar o dia inteiro olhando. Cara, eu olho, sei lá, 5 minutos, vou juntar na semana, 10 minutos por semana. Agora eu olho um pouquinho mais, porque tem que ver onde estão os investimentos por causa dessa mudança doida de mercado. Eu tenho que fazer uns comparativos, mas é pouca coisa. Você não vai precisar muito mais do que isso. Se você quiser fazer isso em caixinha, estruturado, se você é uma pessoa, tiver um lado engenheiro, que nem tem dentro de mim, dentro de quem está nos assistindo, vai lá no site. Você pode baixar gratuitamente. Você vai baixar gratuitamente, vai poder usar, tem um formato de planilha e você vai botar nas suas caixinhas. Eu tenho a minha planilha, é um pouco diferente da que está no site, porque eu simplifico. No site, por exemplo, tem um modelo que o Dalton é mais detalhista nessas coisas todas. Então, o modelo dele. O meu é mais simplificado. Eu trabalho em blocos e quando eu preciso eu abro aquele bloco. Então, isso é o meu modelo e é o modelo dele. Os dois funcionam. Não tem certo. Mas se eu não criar meu modelinho aqui, ele não vai para cá. Não adianta. Não adianta ficar querendo perfeito. Faz o que dá nesse momento. Flui com o que dá. E aí, talvez para a gente finalizar, mas eu estou sem dinheiro. Como é que eu arrumo dinheiro para começar a fazer isso? O que você sabe fazer bem, que você pode começar a fazer agora? Pessoas que eu vi, vou dar 2 exemplos aqui, olha. A própria esposa do Dalton eu recebi aqui, começou a pandemia, ela começou a fazer máscara. Ela fazia outras coisas, máscara com o escudo do Flamengo, o escudo do Vasco, personalizado, tá ganhando dinheiro dela. Eu falei para outra pessoa a mesma coisa, que trabalhava com as mesmas coisas, por que você não faz máscara? Ah, não sei, vou ver, tal, pronto, agora todo mundo já fez, não tem mais espaço para fazer. E aí? Você tem amigos? Oferece coisas, compra coisas online. Por exemplo, eu tenho um monte de curso online e eu tenho um monte de amigos que são afiliados. Que eles vendem o curso, eles vão lá, eles oferecem aquele curso para pessoas que eles sabem que estão precisando, comprou o próprio sistema de vídeo, todo mundo ganha e fica todo mundo feliz. Você tem uma habilidade, cria seu curso. Ensina a pessoa a fazer aquela torta que só você sabe fazer e compra o valor baratinho. Se 200 comprarem isso, pingou lá na tua conta. Gera movimento, não tem certo, não tem errado. Pensa em que habilidade que você tem, qual o teu nível de relacionamento e como você pode usar isso a seu favor com as ferramentas que têm disponíveis neste momento. Exatamente. Essa é a oportunidade agora, né? Desse break para as Isso aí? pessoas até investirem, descobrirem novos talentos que estavam adormecidos, que estavam engavetados e poder colocar isso aí. Isso aí? Então, Marcelo, muito obrigada. Não sei se você quer fechar com mais alguma coisa, se alguém tem mais alguma pergunta. O que ficou para mim de mais importante gente, e que é a trava de todo mundo. As pessoas querem um mundo ideal, querem o perfeito, e aí elas não começam. Quer fazer tudo direitinho, quer fazer certinho, como manda figurino. Esquece isso. Cria o hábito, começa com um conceito primeiro, para depois você ir aprimorando. Lembrando que alguém mandou uma pergunta aqui. Cheguei no final, mas achei a ideia das caixinhas excelentes para trabalhar com família e principalmente com casais. Dinheiro é uma coisa difícil em terapia de casal. Exatamente, aquilo que a gente falou. É muito importante o casal ter a cumplicidade financeira. Isso eu não consigo imaginar um casamento sem essa cumplicidade financeira. Isso aí. Então, muito obrigada. Que feito é melhor que perfeito. Fotografando por aí complementou. Exatamente. Então, assim, se todo mundo sair daqui com esse conceito que o Marcelo trouxe das caixinhas e implementar ele, que seja com qualquer coisa, pronto, você já deu o primeiro passo de implementar a mentalidade. Você vai criar o hábito e depois aí você vai aprimorando e desenvolvendo isso. Que quer começar muito perfeito demais, não sai do lugar. Marcelo, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conteúdo. Foi muito bom estar aqui com você. Vou deixar aí agora para você se despedir do pessoal e fazer o convite que você quiser fazer.
prazer, é sempre um prazer poder compartilhar, sempre um prazer estar aqui com você. A gente já não se via há bastante tempo, continua se vendo só online aqui, mas já é um começo. É sempre legal poder colaborar de alguma forma. E se a gente pudesse resumir, é isso. Divide a caixinha, começa, guarda o primeiro princípio, pague primeiro a você. R$ 1, R$ 10. A gente está falando nessa live da tua mentalidade. Tem um monte de outras coisas que você tem que fazer. E nessa mentalidade, tem um monte de coisa que você tem que limpar, porque ela é baseada em crença. Só que não tem como eu entrar nisso aqui. Isso é um trabalho muito individual para ser feito, para reconhecer a crença de cada um. Então, o que, que dá para a gente trabalhar? Se eu começo um movimento para a área que eu quero, eu já começo naturalmente a dizer para o meu sistema que eu quero trocar. E aí começa a pipocar as coisas que eu tenho que mexer. E se em algum momento você precisar, peça ajuda para alguém que você confia. Mas começa. Não tem milagre. Às vezes as pessoas veem, olha aqui aquele profissional, olha que sucesso. Mas vê como ele começou. Provavelmente não piscou o negócio e ele caiu daquele jeito no outro dia. Principalmente os profissionais que constroem a carreira de uma forma que é sustentável, que ele não tem sucesso num dia e no outro dia ele vai embora. Em todas as áreas da vida vai funcionar da mesma forma. Então lembra disso, começa, cria o teu hábito e bota isso para acontecer. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, lá no site métodotdl.com.br tem vídeos explicando a nossa metodologia, tem alguns cursos também, se vocês quiserem, mas tem muito material também gratuito. Tem e-book que você pode baixar, tem a planilha que eu falei. Se vocês entrarem lá no canal do YouTube, Transformando Dinheiro em Liberdade, também tem vários vídeos, a gente falando de medo com dinheiro, dessa parte de escassez e abundância. Tem um monte de coisa gratuita, tem lives que a gente grava aqui, normalmente a gente joga lá as lives para o pessoal poder assistir. Então tem muito conteúdo, vá lá. Busca aquilo que possa te ajudar nisso e me acompanha que a gente vai sempre colocando alguma coisa. As minhas redes sociais são todas iguais, @MarceloFelipe com 2Ps, coach, todas elas são iguais, LinkedIn, Insta, Facebook, é tudo a mesma coisa. Tem sempre alguma coisa, uma reflexão e movimento. Lembra, para fechar, você tem que aprender mais rápido do que o mundo muda. Se você não aprender, o mundo vai te engolir em qualquer uma das áreas. Então se movimente. Sem movimento não tem aprendizado. Sem aprendizado, não tem crescimento. Muito obrigado. Beijo Muito para todos. bom, Fiquem em muito paz. obrigada, Marcelo. Muito bom. Só enquanto você estava falando, veio um insight aqui. As pessoas começam, uma coisa importante de falar, as pessoas começam a implementar e aí em um dado momento elas desistem, esquecem e aí ficam frustradas porque não deram continuidade. Uma coisa importante para lembrar é o seguinte: faz parte do treinamento. Você cair, você escorregar, você não fazer bem feito. Então, não tem problema se no meio do caminho você esquecer, você não colocar. Lembra disso. Lembra que você está em treinamento. Você está treinando a sua mentalidade. Isso é muito importante. Eu lembro que quando eu aprendi esse conceito, nunca mais, assim, ficou mais fácil implementar as coisas, porque eu entendi que tudo bem, eu vou... Porque o que acontece? Isso serve para regime, controle de dinheiro. Eu mesma, várias vezes começo a digitar lá todos os meus gastos. Um dado momento eu me canso e aí paro. Só que hoje eu entendi que não tem problema. Eu vou cansar, vou parar e depois eu recomeço. Começo de novo. Aí fica um tempão, vários meses colocando. E aí você vai ver que vai diminuir o intervalo de tempo que você deixa de fazer. Isso é legal. E aí isso serve para atividade física, para dieta, para Para alimentação tudo, saudável, praticamente. para tudo. E aqui para Aí, dinheiro, né, que a gente está falando. Então, achei isso, quando você estava falando, veio esse insight, porque como a gente está falando de dinheiro, o povo no meio do caminho vai escorregar. Então, normal. utilizar Todos isso nós. aí. Está tudo certo. A gente escorrega mesmo, né? Então, Faz parte. gente, Beijo. muito obrigada a todos que tiveram presente. Obrigada a você que mandou seu comentário, seu coraçãozinho, sua dúvida. Muito obrigada. Boa noite. A live vai ficar disponível 24 horas. Se você gostou, compartilha para as pessoas verem, assistirem. Então, 24 horas aqui disponível. E a gente se vê na próxima live. Você já tem os contatos do Marcelo. Sigam ele. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos. Um beijo. A gente se vê Beijo. na próxima live.